Pessoal, começa mais um programa hoje, o Antigenérico. Aqui, quem diria, hein, Jéssica? Chegamos à nossa segunda semana, hein? Quem diria, Nossa. quem diria. E estamos crescendo, subindo, hein, Jéssica? E com um detalhe, viu? O nosso convidado é um convidado especial. Não, hoje, especialidade nesse nosso convidado é o que não falta. Hoje, esse convidado, se a nossa primeira entrevista foi um arraso que foi com a Dona Ivana, em atributos, esse de hoje também não deixa por baixo, viu, Jéssica? Ele não deixa a desejar, Não viu? deixa a desejar a ninguém. É isso aí. Nosso podcast, Jéssica, quem diria, Jéssica, nos tornamos famosos, hein? Já não Com conseguimos certeza. nem sair à rua mais, né? É muitas autógrafo. pessoas pedindo para participar, é Sim. pessoas mandando no direct, é pessoas chamando no Instagram, não é isso? Olha, eu tirei tanta foto hoje que gastou um pouco da tinta da cor, fiquei um pouco mais branco. De tanta foto e autógrafo. Jéssica, não tá a multidão hoje em frente à rádio que teve na entrevista da Dona Ivana, mas hoje tinha 30 mil pessoas. Num dia frio como hoje, chuvoso, é muita gente, entendeu? Então, assim, o nosso programa hoje também tá especial. Nosso Com convidado certeza. é uma pessoa helps, uma pessoa batraque. Então, assim, nosso programa tem tudo pra render hoje, viu, Jéssica? Com Jéssica, certeza vai render, viu? faz a parte do chamar lá, pessoal. Você fala melhor essa parte aí. Se inscrever, como é que é? Tem que se inscrever? Tem que curtir. se inscrever, não tem? Como é que é essa parte aí? É isso Ô, aí, pessoal. Tem que, se achegue até nós, curta a nossa página, o Antigenérico que tá aí no YouTube, tá no Instagram. Vamos lá, siga a nossa página no Instagram e não deixe de comentar. O seu comentário é importantíssimo para o nosso podcast. E alavancar aí, trazendo grandes histórias com pessoas reais aqui no Antigenérico. Reclamação, viu, Jéssica? Tem que usar a rede social. Eu não tô conseguindo usar a rede social. Ainda? Não, Olha, gente, eu vamos melhorar isso aí, né? Você falou que ia me ensinar, até agora nada. Mas eu te ensino sim, Tá, com mas o nosso certeza. programa, gente, está no ar hoje. O nosso programa hoje é para o pessoal que tá preocupado hoje com o preço da madeira, o pessoal do carvão. Por assim, programa que a pessoa tem especialidades e mais especialidades. E nós trouxemos a ficha dele hoje aqui, Jéssica, porque a ficha dele é técnica, é uma pessoa técnica. E Hoje a falar em ficha é termos- real? Falar em termos técnicos, então a gente tem que escrever para ler com propriedade. Para falar em termos técnicos, a gente não pode falar da boca para fora, né? Com certeza. Não, é verdade. O nosso entrevistado de hoje, Jéssica, ele veio direto do Paraná, tá? Ele é paranaense. Ah, é paranaense? Paranaense. Eita, Pegou uma longa esse é viagem. especial. Pegou uma longa viagem pra vir até aqui. Diretamente de Rolândia? De Rolândia, no Paraná. Veio de Rolândia. Aqui a ficha técnica diz. E o nosso programa hoje ele tá mais disputado que confusão no Maracanã, filho. Hoje nós temos a honra de entrevistar o nosso convidado. Ele é formado e pós-graduado em análise morfológica da madeira pela Unipal de Ponta Grossa. Nossa, esse cara é importante. Esse cara é importante. Também do Paraná, viu? Ele só anda de Opala porque o motor tem caneco. Ele ainda cultua as tradições antigas. Ele ainda toma banho de bacia porque dá pra tomar com caneco. Eu não entendi por que tanto caneco assim. Mas não fica por aí não, Jéssica. Atribuição pra esse cidadão que não falta. Grandes atributos, hein? Nossa senhora, ó. E não é só isso, tá? Foi eleito pela revista Homem Padrão de Pelotas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o homem mais belo. Mas, Nossa, não. quem é esse convidado, hein? Rapaz, o convidado nosso, ele que é belo, recatado e do lar. E eu vou além, parafraseando o finado Julião no Maracanã, na venda do café. Eu vou além, Jéssica. Fiquei sabendo de uma notícia que não tá aqui na ficha, mas eu fiquei sabendo. Diga pra nós. Ele acabou de ser eleito para presidir um instituto que cuida dos valores morais da sociedade sul-mato-grossense. Nossa, esse convidado é importante mesmo, hein? Ele acabou de ser eleito pelo Instituto Coronel Amâncio para presidir. Vai presidir a partir de já o Instituto Coronel Amâncio. Jéssica, eu tenho a honra de apresentar, porque é uma honra para o nosso programa ter uma pessoa assim tão batraca, tão help, pessoa cabriocárica, uma pessoa medieval desse nível de hoje. Welton Rodrigues. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. É uma honra para mim estar aqui participando de um programa que acredito vai ser muito legal, sucesso.
Amém. Mas antes de começar a nossa entrevista, eu tô muito curioso e eu gostaria de saber o que é o Bratráqueo, né? Uma pessoa helps, né? Antes de entrar nessa cilada, eu quero estar muito inteirado dos assuntos que fui pego de surpresa aqui. Tu sentiu uma emoção? Quase chorou com os elogios? Não, eu fiquei tentando interpretar aqui, mas, assim, para me defender, eu preciso me defender aqui antes. Eu olhei assim, quando vocês falaram assim, Coronel Amâncio, me veio na memória, né? O Coronel Amâncio. Mas eu comecei a olhar o que ele fazia lá no passado. Como diz o nosso pessoal lá da Bahia, lá ele 1000 vezes. Eu não sou, não. Mas obrigado, pessoal, pelo convite. Gente, tirando a parte engraçada aqui, a gente fez isso daqui porque é um pouco um tom de vingança, tá? Pelas coisas que ele faz comigo no dia a dia. Mas o Elton é uma pessoa, assim, muito querida entre nós aqui, é uma pessoa que tem boas histórias também. Mas eu tinha que escrever esse roteiro aqui, eu tinha que ler isso daqui a seu respeito. E a gente sabe que você não é formado em nada disso daqui, mas de madeira você entende, né? Também não. Não, você trabalha com madeira. Antes do processo, antes do processo. Antes do processo. Mas assim, a gente queria saber assim, quem é o Elton, assim, de onde o Elton veio? Não chega de Rolândia? Não, chega de tantos elogios, né? Vamos né? entender um pouco quem que é o Elton aqui. Chega de elogio, Elton? Não, desse daí chega. Né? Tem coisa que tem limite, né? Então vamos começar a nossa entrevista agora. A parte séria? A parte séria do programa. Entender quem é o nosso convidado especial. Entender um pouco da história do Elton, né? Quem que é o Elton? Bom, o Elton, assim, em primeiro lugar, eu sou de uma família bem humilde, né? Nasci, fui criado em fazenda até os meus 13 anos. E nós somos de uma família de 10 irmãos. Nossa! 3 grande, mulheres, sim. Três mulheres, 7 homens. E aí, assim, o que mais me deixa encantado... Há controvérsias, que é claro. Eu fiquei sabendo isso aí meio nesse passado aí, mas isso aí depois eu vou sentar com meu pai e com a minha mãe, não, então a conversa séria, né? Eles andaram fazendo as coisas que eles diziam que não fazia, então vamos ver o que aconteceu. Mas assim, o que mais me admira na minha família, de verdade, a gente é muito unido, nós somos em 10 irmãos, quando a gente se reúne, acho que até o Satanás fica meio de longe com medo, né? Porque a gente apronta pra caramba, mas assim, muito saudável. Uhum. E se eu falar pra vocês que a gente nunca brigou. Que legal, nunca que legal, brigamos. que legal. A gente ouve falar muito em que irmãos brigam. A gente Isso, nunca disputa brigou. por herança, hein? Exatamente. Se for disputar pela herança do meu pai, não tá difícil, não. Ele vai ser um palito de fósforo pra um clipe pra outro, e assim vai. Mas a gente é bem unido, bem, assim, quando se reúne, é uma família bem grande. Você é nascido aqui? Eu sou nascido aqui, mas criado em fazenda mesmo, né? Nasci, Uhum. já fui pra fazenda, né? E aí, sou casado há 19 anos. Sim. Tô com a minha esposa há 24 anos, há 23 anos, vai fazer 24. Mas só com ela ou não? É controvérsia, né? Ela assistir isso aqui, eu vou amanhecer morta. Ela não veio com você? Não, ela preferiu ficar de lado. Mas ela vai Tô estar com assistindo, vergonha? não? Depois a conversa acontece em casa. Né? Mas assim, a gente é casado, temos 2 filhos, né? É um casal de filhos, bem saudáveis, graças a Deus. E eu sou aí realmente um pouco disso que vocês falaram, eu sou mesmo, sou meio do lar, meio tranquilo, só não sei o que é batráquio, que vocês ainda não falaram até agora, Isso né? aí é do Diego, acho que ele vai explicar melhor o que é. Mas antes de tudo, Jéssica, eu vou fazer uma reclamação aqui, assim... O João acabou de explicar a parte técnica pra mim ali, mas não me convenceu, viu, João? Assim, a gente precisa o mais rápido sanar isso, por quê? As nossas câmeras aqui, elas foram preparadas para filmar o quê? Paisagem, lobisomem, entendeu? Aí o que acontece? A câmera pega um bicho bonito que nem eu, assim, que nem minha avó falava, que era um pão, assim, olha só que estética bem feita. Fofinho. Né? E deixa feio porque ela foi feita pra filmar coisa feia. Aí filma um trem feio desse aqui e fica bonito. Aí fica ele Essa bonito. Fica elegância, né? Fica ele bonito e eu feio, sendo que é o contrário. Não, tem um ditado que diz assim, ó, você quer parecer bonito, antes só perde gente feia. É uma tática. Eu não me enquadro nessa tática não, hein? Ô Elton, mas você falou assim, que você foi criado numa família de muitos irmãos. Não tinha briga não quando era pequeno? Porque eu fui criado numa família de 3, o pau já cantava. E com 10, como que era? Os mais velhos não chegavam a botina nos mais novos, não? Então, a gente não tinha tempo de brigar. Enquanto eles estavam ocupados batendo na gente, a gente tava só reclamando, né? E judiaram, só... Mas assim, não é à toa que
eu judiei deles depois que cresceram um pouco, na maldade. Mas sem briga, em compreender o passado, né? Mas por incrível que pareça, não é mentira, é verdade. Judiamos deles para descontar um pouco, né? Quando eu crescer, você vai ver. E a gente resolveu. E eles viram mesmo. E viram mesmo. Mas e hoje o Elton faz o que da vida hoje? Hoje eu trabalho, sou CLT. Né? CLT, Elton? CLT. Mais breve eu vou ser o dono, né? Oh, Deus te ouça, Deus te ouça. Ainda bem que ele é humilde, né? A humildade acho que é o seu forte, né? Breve, Ambicioso, pouco. E aí, sou CLT normal, dia a dia. E aí, tenho uma rotina de esporte, eu gosto de esporte, é um esporte muito único. Mas, assim, eu sou simples, não tem nada mirabolante. Atualmente você faz o quê, Welton? Você fala horas vagas, Isso, hobby? não, a profissão hoje, o que você Hoje eu sou desempenha? técnico de manutenção numa empresa. Uhum. E na empresa que a gente trabalha, técnico é gestor, né? Mas a gente faz o gerenciamento de equipe ali, né? Uhum. E na parte de manutenção. Gosta do que faz? Nasci numa família de mantenedores. Uhum. Se eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Só que assim, para fazer o que eu faço na parte de manutenção, eu ouço isso de muitas pessoas. Para você envolver com manutenção, você tem que ter 2 elementos. Você ter 5% de paixão e 95% de loucura, que eu vou te contar. Não é fácil, não. Mas assim, eu gosto muito da minha profissão, entendo até uma legal da minha profissão. E não procurei outros caminhos, sempre foi na manutenção. Então, gosto muito, de verdade. São desafios divertidos. Isso é bom, isso é bom. Eu acho que já é um começo, né? Gostar do que faz já é um bom começo. E fala pra gente lá, Diego, tem aquela... Eu fiquei até curioso em uma outra conversa que o Diego citou, né, as formas de liderança que a gente tem. E uma delas você citou que existe a liderança, por exemplo, né? Quais são os tipos de liderança, Diego? Que aí, o Elton, eu quero uma pergunta entender do Elton, qual é o tipo de liderança que ele aplica lá no... Jéssica, o Elton, assim, 2 perguntas, já vou emendar com uma outra. O que você acha mais fácil, lidar com pessoas ou com máquinas? E qual tipo de liderança que você se encaixa? Porque tem a liderança autoritária, que lidera por autoritarismo. Tem a liderança que lidera por exemplo, tem a liderança técnica, que o cara só é técnico, e ele faz, aí em vez de ele deixar o colaborador fazer, ele mesmo vai lá e faz. Dentro dos vários perfis de liderança que tem, assim, qual você se encaixa melhor e se você acha mais fácil lidar com máquinas ou com pessoas? De longe, vamos ser sinceros, né? De longe, acredito que todos que é envolvido com liderança, ele vai falar que é mais fácil lidar com máquinas. A máquina você coloca ela no lugar, ela vai ficar ali até que você determine. Lidar com pessoas é um pouco mais difícil, porque dependendo da quantidade de pessoas que você lidera, ou independente, ela acorda cedo com humor, à tarde tá com outro, hoje ela tá bem, amanhã tá mal, então você tem que ser bem flexível. Só que eu sou apaixonado por lidar com pessoas, por incrível que pareça. Porque assim, eu me vejo numa liderança também, por exemplo, mas por influência também, ser ali, ser dia a dia, tá com as pessoas. Porque a partir do momento que você lidera pelo exemplo, você não tem como não arrastar pessoas para o seu lado. Ou afastá-los definitivamente. Então, assim, na minha carreira, sempre aproximei muitas pessoas. Então, acho que eu estou no caminho certo. Você concilia, no caso, então, um perfil motivador com um perfil, por exemplo. Seria, assim, a pessoa que... Seria a liderança motivadora e a liderança, por exemplo. Exato. As duas juntas. Exato, porque assim, se eu não acreditar naquilo que eu faço, as pessoas não vão acreditar, porque você consegue disfarçar as suas atitudes por um tempo, não o tempo todo. Então assim, sou eu. Então se as pessoas estão vindo e eu acredito que é pelo exemplo, eles estão indo por um bom caminho, acho que estamos todos na mesma linha, né? Na mesma linha. Ô Jéssica, mas ele tá falando que é gestor hoje, mas será que ele já chegou, gestor? Ele deve ter o quê? Que essa carinha dele, uns 62, 63? Assim, ô louco, meu! Há controvérsias. Assim, mas você já chegou gestor já na vida? Já nasceu gestor? Quando registrou a carteira já era gestor? Ou registrou a carteira lá de auxiliar de cozinha do chefe? Minha primeira contato com o mundo do trabalho, eu fui registrado como puxa-saco.
Nossa. Dizem, dizem que é melhor puxar saco do que carroça. Eu ouço muito Isso é um ditado muito verdadeiro, CLT. Mas brincadeiras à parte. Eu vim do Mão na Massa e sempre tive o objetivo de liderar. Eu gostaria eu tinha essa vontade de liderar e fui buscando isso, né? E liderar hoje não é tão simples. A gente acha que muitas pessoas veem e falam, o líder tá ali, ele tá mandando. Não é assim que funciona. Antes de acontecer uma coisa lá na base, existe toda uma preparação, uma preparação não só do ritmo de trabalho, mas mental, psicológica ali. Porque assim, é igual lá no começo, você não tá lidando com máquinas, é pessoas. São pessoas. Então você tem que ter muito cuidado naquela linha que separa o ter que fazer, de como fazer, e aí quem que você vai pôr para fazer. Quem pôr pra fazer. Exatamente, você tá lidando com emoções o tempo todo. É isso aí. Você teve alguma dificuldade, Elton, no processo de transição, assim? Você veio de mão na massa, você falou, né? Assim, quando foi que teve esse momento de transição, mão na massa para gestão? E se teve dificuldade? Porque eu falo por mim. Eu tive, assim, alguns problemas. Quando eu saí da mão na massa para gestão, eu tive um problema, principalmente com as pessoas que eu acreditava que não seguiam, por exemplo, assim, sabe? Que não seguiam o certo, assim, de lidar com essas pessoas. Com alguns perfis de pessoas eu tive dificuldade de lidar no início. Você teve algum percalço, ou com o chefe, ou do tipo, assim, ou foi natural, assim, já era inato de você a liderança? Assim, eu sei que você tem qualidade de sobra que a gente... Não, na verdade, assim, eu acho que todo líder passa por um período que eu acredito que seja o ápice do confronto interno. Por quê? Por que você quer ser líder? Porque você olha no tipo de liderança que está sobre você e você quer ser líder para você fazer diferente, né? Não diferente. É assim? Você quer fazer diferente. Só que quando você cai dentro daquele quadradinho, você percebe que não é tão diferente assim. Que para ele te liderar dessa forma, há toda uma estrutura por trás, igual a gente discutiu. Mas qual foi o meu ponto assim mais crítico? Eu consegui passar por esse processo entendendo os dois lados. Eu não podia perder rapidamente aquele passado que era o liderado, porque o liderado ele está ali esperando para executar. E o líder ele também precisa ser alcançado de uma forma que o mercado exige. Não adianta ser... Porque assim, as empresas hoje ela não quer líderes bons, ela quer bons líderes. Isso é verdade. Você quer liderar com bastante... Aí a liderança, ela tem, ponto de vista meu, ela tem esse desafio do equilíbrio de que, de repente, você vai ter que dosar sua força em alguns momentos com aquele público. Em outros momentos, você vai ter que ir com tudo. Em outros momentos, você vai ter que deixar acontecer para ver no que dá. É o famoso... Essa transição que foi difícil para mim. É o famoso, assim, que eu já ouvi muito, né? A gente morde... E assopra. E assopra, né? Você mordeu ali, aí você vai lá e assopra de novo para apaziguar a situação. De vez em quando tem que ser igual o lobo mau, assoprar para derrubar. Senão só cai junto. E assim funciona. Que legal. E assim, a sua vivência, a sua história, né? Ela casa também, né, Diego, com pequenos insights até mesmo com a realidade que eu vivo, a realidade que o Diego vive, né? E isso é legal trazer esses insights, assim, bacana pra gente. Mas e aí, Elton, o que você tá sentindo aqui desse primeiro impacto? Vamos para esse primeiro impacto aqui, o que você já tá sentindo, assim? Eu tô pré à vontade, né? Mas assim, eu cheguei ali, sentei, tava esperando ansioso e com vontade de participar mesmo, porque eu assisti o primeiro vídeo e a atmosfera, ela é leve, parabéns. Obrigada, é gostoso estar aqui. Isso daí é assim... A sua entrevista, ela não foi assim, qualquer entrevista, assim, ela foi roteirizada, ela foi pensada, ela foi pensada, assim, Eu vi os helicópteros passando aí dos momentos dos seguranças, eu vi. Dado, assim, seu largo conhecimento, assim, entendeu? E a amplitude dele, a gente não poderia fazer uma coisa, assim, mais... De qualquer jeito, né? Tinha que ser uma coisa mais elaborada, assim. Ô, Elton, mas assim, a gente sabe que você, além de tudo isso, de mil utilidades que você você também parece que é casado, você falou que era casado aí. E como que foi, assim, trabalhar, ser casado e
e cuidar da família e dos filhos? Como que foi essa parte, assim? Assim, até legal essa pergunta, achei interessante, porque quando a gente vê a mulher lá, né, trabalhando, e a gente vai muito enfatizado, né? Como que é pra mulher trabalhar, ter a casa, ter o filho, mas e como que é pro pai, né? Como que é o cara da família lá, o homem de casa, como que é isso? No início, o homem, quando eu falo homem, o ser humano, tá? O ser humano. Sem gênero. Quando o ser humano, ele vai se casar, eu acho que é uma das fases mais importantes do ser humano. Uhum. Quando eu fui, a minha namorada começou a me apertar, né? E eu tentando ganhar mais um tempinho, mas não teve jeito. Mas beleza. E na minha mente ficava assim, cara, como é que eu vou sustentar essa mulher? Porque o pai dela cuida bem dela, eu sou só um cafuçu aqui do mato que acabei de chegar por aqui, né? Nessa humilde cidade, mas... E na época não tinha muitas oportunidades, né? E eu não era formado em nada, não tinha, assim, vinha de um processo de manutenção, mas o que o meu pai tinha ensinado, na oficininha Mas, resumindo, eu não tinha escapatória, eu tinha que casar, e eu tava com a faca no pescoço. E o pai dela me olhando torto de vez em quando, esse caboclo tá me enrolando, né? Mas beleza. Só que aí vem um turbilhão de emoções pelo seguinte, a preocupação, será que eu vou dar conta de cuidar? Será que eu vou dar pelo menos o mínimo que o pai deu pra essa menina? Né? E assim, eu era muito novo, mas eu já tinha esses pensamentos. Casamos e seja o que Deus quiser. Soltamos o freio de mão e falamos assim, se a gente passar fome, passa junto, né? E eu falei, não, beleza. E fui indo, as coisas foi dando certo, Deus foi encaixando os pontos certinho e eu entrei numa empresa legal e fui desenvolvendo. Aí surgiu a gravidez. Outro turbilhão de emoções. Será que eu vou dar conta de cuidar desse menino? Será que o meu trabalho vai ser o suficiente para esse menino não morrer de fome? Né? E aí, meu sogro percebendo, ele falava assim, meu saudoso sogro, né? Ele colocava a mão no meu ombro e falava assim, calma, rapaz, você não tá sozinho, não. E eu falava, pô, mas depender do meu sogro, isso vai ser uma vergonha. Eu sempre tive esses pensamentos. Mas, cara, as coisas foram se encaixando perfeitamente. Graças a Deus, tem uma família linda, dois filhos, né? Que eu já citei no início. É um casal. Meu filho hoje está com 17. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, o meu filho tem 17 anos, né? Vai fazer 17 anos esse ano. E a minha menina vai fazer 14. Que legal. Já me cobrando a festa de 15 anos. Achei um absurdo o negócio dele. Que absurdo. Né? Absurdo, mas tá tudo encaminhado, graças a Deus. Então, conciliar trabalho, família e os hobbies, né, que eu falo, cara, você tem que soltar o freio de mão e ir pra cima. Eu falo que a receita do bolo, o ovo não se quebra sozinho, a farinha não mistura lá pro bolo ficar pronto, o forno não se liga, é você. Se não for você, o bolo não vai sair. Falou então, solta tudo, o freio de mão e vai. Falou tudo, hein? Né? Outra coisa, acaba de soprar no ponto aqui. Ele ganhou medalha de prata em agarramento de homem. Que história é essa? Agarramento os boatos que correm pelo corredor aí. Agarramento de homem, como é que é? Eu vou ter que defender aqui. Eu sabia que vocês iam chegar nesse ponto. Eu digo assim que paixão você não te encontra, você tem que buscar, né? Eu fui convidado por um amigo, bora fazer jiu-jitsu. Eu falei, vou lá conhecer esse negócio. Apanhei igual um desgraçado. Mas agarra homem? Agarra homem? Eu chego lá. Como é que é jiu-jitsu? Explica pra nós aí. Na verdade, assim, existe um preconceito contra o jiu-jitsu que agarra homem. Mas se você for ver, o jiu-jitsu ele tem 3 fases, tem 3 modalidades. A modalidade que é de campeonato, aquela que você tem regras ou você vai lá no campeonato ou treina com kimono ou sem kimono, que a gente fala com pano ou sem pano, que é o nogi, né? Que é o sem pano. Nogi. Só que o jiu-jitsu é esse do campeonato, é a defesa pessoal e aquele que é lá o raiz. O que é o raiz? O jiu-jitsu? É trocação, é pancadaria que é para você se defender mesmo. Que foi desenvolvido na época até para você ter a sua defesa pessoal, na época de guerra. Mas ele veio sofrendo bastante adaptações e hoje aqui no Brasil você tem duas opções. Ou você quer o jiu-jitsu para você seguir uma carreira de campeonatos, cheio de regra, ou você vai para defesa pessoal, que é o que a gente treina. Nada impede também que a gente participe dos nossos campeonatos, lembrando que tem as regras. Mas o agarramento de homem é necessário. É melhor você tomar a atitude de agarrar do que você ser agarrado e não conseguir fazer nada. Concordo, concordo. Mas como diz, advogado do diabo, tô defendendo. Mas assim, em algum momento,
Hoje pra você isso é um hobby. É um hobby. Mas em algum momento você pensou, vou fazer disso uma profissão pra mim? Não, na verdade não, porque eu considero que eu entrei na modalidade já um pouco tarde. O que seria tarde? Com 30 e poucos anos. Então, assim, para você viver disso, você tem que ter uma disciplina diária, você tem que ter tempo para dedicação, porque hoje, na modalidade jiu-jitsu e qualquer outra modalidade, nós temos atletas excepcionais. Então, assim, são pessoas que têm a mente voltada para apenas competir, viver daquilo, outros darem aula, e outros apenas para ter uma defesa mesmo para si. Mas, assim, se hoje formos seguir a linha do campeonato e conhecimento, é infinito o conhecimento do jiu-jitsu e eu acho que eu entrei tarde para conseguir. Para você dar aula, você tem que, no mínimo, você tem que ter um conhecimento que o pessoal que está à sua volta busca o conhecimento, não busca ser somente ao mesmo nível. Eu não vou buscar um professor que conheça as mesmas coisas que eu, vamos pensar. Então, se eu entrei tarde e a galera já está há muito tempo, acho que não tem sentido. Para viver disso, eu teria que correr sempre campeonatos ou dar aula. Não é meu objetivo. Não é o seu objetivo, né? Mas falando em jiu-jitsu, assim, eu não tenho tamanho grande, a câmera não mostra aqui, mas eu tenho super 1,67, então não é um tamanhozão, Você assim. tá deitado? É um tamanhozão, assim. Mas, assim, tem alguma técnica, assim, pra agarrar o homem grande e o homem mais pequeno, assim, você que me entende, assim, pra agarrar o homem grande, qual que é a técnica pra pegar um homem grande e segurar um homem grande? É a mesma tática, fecha o olho e vai, filho. Se você apanhar, apanhou. Se você não apanhar, ó, tá ótimo. Tá, mas agora falando em apanhar, Jéssica, tem aquela surra que a gente soube que ele tomou, lembra? Você gostou? Vou até começar com a introdução. Lembrei. Tá, diante dessa surra que você tomou, que foi memorável, assim, você também pratica isso? Tem isso como hobby? Foi uma coisa passageira ou você parou com isso? Ainda pensa em algum momento seguir, nem que for como hobby? Isso é exatamente o quê, né? Ser músico, parece que você era músico. Músico. Não, na verdade, eu não vou dizer que eu fui músico, eu fui baterista. Esse batuque e dos piores. Eu era o melhor do pior ali, né? Mas teve não sei se a gente já pode trazer o assunto todo aqui, né? Não, fica só só gente, responde. a gente tá rindo porque a resenha é uma piada interna, tá? Teve um caso assim, parecido, né? Tá, mas você tocava em bailão? Como que era? Você começou a tocar... E o que levou um guri da roça? Você falou que era da roça. Vamos pra perguntar sério agora. Porque assim, você era da roça. Igual assim, eu também era da roça. Nós temos a idade parecida. Não tinha os recursos que tem hoje. Então, pra você conseguir alguma coisa na roça antigamente, realmente um instrumento musical, era difícil. Como que você chegou... Como você começou a tocar? Como despertou o interesse em tocar? E até onde você foi, né, com essa parte da música aí? Na verdade, assim, eu morei até os 13 em fazenda e mudei para a cidade aqui. Depois de um período, numas amizades, um colega meu falou, Elton, vamos na igreja? Eu falei, que igreja o quê, rapaz? Sai fora. Eu queria era curtir e continuar minha vida normal. Mas aí ele foi insistindo, eu falei, eu vou lá. Quando eu cheguei, eu vi o baterista lá fazendo aquele maior bagunça lá, falei, rapaz, eu vou conhecer esse negócio aí. Só que eu fiz errado, eu foquei no instrumento lá da bateria. E hoje, para você destacar, você tem que ser músico, não um baterista ou um violonista, tem que ser músico. E aí eu fui outras vezes na igreja, me aproximando desse baterista, ele foi ensinando as coisinhas, eu fui pegando essa paixão pela bateria, vamos dizer assim. Mas tocamos um tempo, participei da igreja por um tempo, aí depois eu saí. E vi que não era pra mim, né? Eu vi que ser o melhor do pior, o bom é você ser pelo menos o bom e mais ou menos, mas ser o melhor do pior tá terrível. Aí eu abandonei também. E de vez em quando a gente se reúne em família, eu tenho irmãos músicos também, Sim. e a gente pega ali o instrumento que é carrom e faz uma brincadeira e fica legal, né? Legal. Eu ainda não vi essa faceta não, né? Esse homem aqui é multifacetas, né? Assim, as histórias assim que a gente captou assim, você e seus irmãos, é muito engraçado. Tem alguma história engraçada, assim, alguma coisa que marcou? Porque na convivência com 10 irmãos, deve ter tido, assim, um fato ou outro. Eu vou falar aqui e ele vai... A hora que ele assistir, ele vai ficar bravo. Eu tenho um irmão, ele é o segundo do mais velho para baixo, ele é o segundo. Inclusive, ele trabalha na mesma empresa que eu.
E na época da vaca magra, eu fazia muito bico junto com ele, era pedreiro. E eu trabalhava com meu pai na manutenção até umas 4h30, depois eu ia no período noturno com ele até umas 11 da noite trabalhar, sendo ajudante dele. E eu tava muito mordido com ele no dia. Alguma coisa aconteceu lá. E nós estávamos rejuntando um prédio que hoje funciona a loja da Honda de motos. Uhum. E eu rejuntando o banheiro, né? E a porta estava semi-aberta, era a porta de lata, e ele passou. E eu já comecei a rir, porque a minha mente já transformou uma vingança instantânea. O que eu fiz? Peguei a tomada, a extensão que estava assim, tinha um soquete, eu fui lá e coloquei no trinco da porta. E aí... Só que na minha mente já tinha maquinado tudo como que ia ser a cena. Eu vi ele passando, eu tava dando risada da cena já, eu sabia que ele ia voltar e meter a mão na porta. E aí, rapaz, eu não calculei direito. Ele chegou e bateu a mão na porta assim, começou a tomar aquele tranco e ele grudou. Eu fui lá e puxei o soquete, e eu esqueci que só tinha aquela porta. Não tinha por onde escapar. Não tinha por onde escapar. E ele me cercou e falou, agora você vai apanhar. A hora que eu olhei assim, aí ele tava com um balde de ferro na mão, carregando água. Acabou de potencializar o negócio. Quase matou. Só que também a vingança foi... Uma vingança tratou Ficou tudo. pelo resto da vida essa vingança aí. Um dia vocês vão encontrar ele por aí, pergunta da história. Quase Como que é o matei nome ele desse pra seu se irmão? vingar. Alzair. Você tá vivo ainda, Alzair? Eu conheço. Alzair. Ele vai contar essa história pra vocês, vai ser... Alzair, o fantasma. Pior que eu consigo visualizar a cena. É engraçado. Assim, meu, assim, Tá vingado, tá vingado. essa convivência de vocês, assim, entre os irmãos, assim, tirando essas coisas, assim, voltando, assim, mais pra trás, assim, mais quando vocês eram pequenos, tinha briga? Como é que era essa questão de roupa, assim, entre os irmãos, assim? Eu ouvi uma frase, eu lembrei dela agora. Eu ouvi uma frase que pobre não troca de roupa. A roupa que troca de pobre, né? E essa era a nossa realidade em casa. E minha mãe criou a gente com a fralda de panos. E aquela fralda de panos seguia uma geração, assim. 7, aí eu dava 7 nascimento, ela trocava, né? Mas lavava no corgue e tava tudo certo. Ela criou a gente. As roupas que a gente tinha era fabricado na maquininha que ela tinha de mão e a gente seguia a vida. Fomos felizes pra caramba. Tem muita boa lembrança do passado. Talvez você atribua isso à união de vocês, assim, esse período, talvez, assim, de maior... Se não ter todos os recursos, talvez atribua isso à união que vocês têm hoje? É que na minha família é mais ou menos assim, parece que nasceu de 3 em 3. Nasceu 3 bem colados um no outro, dependeu um espaço de tempo, aí veio mais 3 e assim consecutivo. E tinha aquela responsabilidade, não responsabilidade, mas parece que aquele sentimento de ter que proteger sempre o mais novo ali. Uhum. E meus irmãos mais velhos, eles eram muito responsáveis desde criança trabalhando, porque naquela época tinha isso, né? E vinha nos ensinando. Eu acredito que essa passagem de ensinamento, essa passagem cria um pouco de união, né? Quem que você tem de referência? Aquela pessoa que está próximo de você o tempo todo te ensinando, ou te dando cascudo, ou te instruindo. E assim, foi bacana, cara. Eu vejo meus irmãos mais velhos mais assim como protetores do que como irmãozão mesmo. Antigamente as famílias, eles vinham muito nessa linha de pensamento, né? Os filhos mais velhos seriam basicamente o segundo pai, a segunda mãe, né? Então eles atribuíam muito essa responsabilidade de ajudar a criar os filhos mais novos, né? Você é mais velha, eu sou mais velha, entre aspas, tá? Porque, assim, questão de minutos, né? Eu tenho 2 irmãos. Você é gêmeo? Um deles é meu irmão gêmeo. Caramba! A gente não conhece as pessoas. Caramba, essa eu não sabia. Sim. Eu tenho um irmão gêmeo. E um fato até engraçado que no tempo de escola, né? Isso até hoje, o pessoal ainda tira sarro. Ah, cadê o seu irmão? Aí eu sempre, pra definir quem era, né, falava, qual? O Gêmeos comigo? O Gêmeos comigo tá ali. Aí pegou isso, sabe? Então, até as minhas amizades de escola, toda vez que eu se referia pro irmão, cadê o Gêmeos comigo? Eu falei, o Gêmeos comigo tá ali. Mas eu lembro que eu tô vendo aqui que ele tá entrevistando nós dois. E esse camarada, onde você veio? O que você faz? O que você come? Já você dorme, né? Isso é verdade. Hoje o foco aqui
aqui é Vossa Excelência. Nós não podemos ter uma pessoa tão nobre e ilustre assim no nosso programa assim, e nós sermos o foco, né, Jéssica? Com certeza. Apesar da fama momentânea, que assim, a gente não esperava, já quase 200 milhões de inscritos no canal, quase 1 bilhão o número tá aumentando. Um bilhão de visualização nas mídias ocultas. Isso por vídeo. E aproveitando que você citou aí a questão do número, não vamos esquecer que o número está aumentando, a audiência está subindo, pessoas querendo participar. Então, você, patrocinador que queira fazer parte do nosso podcast antigenérico, solta aí, Diego. E o nosso patrocinador? Rapaz do céu! Elton, o nosso patrocínio hoje tem tudo a ver com você, meu amigo. O nosso patrocinador hoje é pra você, dona de casa, que tá cansado desses mercados mequetrefe, vagabundo, que a promoção é de mentira. Hoje o patrocínio nosso é de verdade. E nós temos certeza que nós só conseguimos esse patrocínio por sua causa, que eu tenho certeza que você é cliente assíduo naquele mercado. Entendeu? Verdade, não é bomba. Dona de casa que tá precisando economizar, supermercado bem grandão é a solução. Lá a promoção é de verdade. Chega dessas promoções de 1 centavo, 2 centavos, não. No bem grandão é promoção, pagando um, leva o outro de graça. Ou leva o dobro pela metade. Não tem esse negócio de promoçãozinha pequena. Na promoção de açougue, frios. Esse friozinho aí, a senhora dona de casa, tá tentando fazer uma ensopada ali, ó. Na compra do pintado, o barbado vai de graça. Não, mas não ri, gente. É promoção de verdade. Você que tá querendo fazer... Eu sei que você do churrasco você aproveitou que eu tô sabendo. Sei, comprou a linguiça e levou a mandioca de graça. Eu sei disso porque... Lá ele... Tá a fila no mercado, a fila tá gigante. Tá gigante? Dobrando o quarteirão. O pessoal para levar a linguiça e ganhando a mandioca de graça, entendeu? Então é isso aí. Então, o nosso patrocínio de hoje é em nome do supermercado Bem Grandão. Bem Grandão. Quem quiser, procure promoção de verdade para você economizar. Chega dessas promoções michuruca, onde você não tem nada. No Bem Grandão, você pagando, você leva. É isso Lá, aí. a promoção, você já aproveitou? Eu sei que nós não teríamos lugar. Eu estou pensando em ver o que você comprou para comprar os mesmos itens. Mas eu tô pensando em aproveitar o setor de carnes, entendeu? Eu sei que você comprou a picanha sem anha lá, que eu tô sabendo também. Também está na promoção. Tô fora. Elton, aqui, assim, mas voltando ao assunto aqui de família aqui. Como que foi a criação, assim, dos filhos, assim? Você como pai, assim, teve suporte da esposa? Porque eu sei que esses dias atrás, eu não vou falar aqui, mas esses dias atrás eu cheguei lá, você tava meio desconfiada, a mulher na porta com a cinta, eu não sei o que ela tava fazendo, e não sei porque você tava desconfiado. Mas assim, como que foi para criar os filhos, assim? Teve o suporte dela? Porque diz que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, mas você não é muito grande, né? Pensando por esse lado, como que fica essa parte aí? Como que foi esse suporte aí da patroa? Cara, não tem como falar daquela mulher sem não pensar, ela é o alicerce, de verdade. E eu acertei na loteria. É uma pessoa muito respeitadora, mãezaça. Eu falo que assim, eu saía para trabalhar despreocupado, sabia que ia estar muito bem cuidado. Ela trabalha fora também, me dá um suporte incrível. E quando ela tava com a cinta, é para educar o cachorro, entendeu? Era o cachorro. E aí eu tive que ligar para meus colegas do futebol dizer que a minha mulher disse que eu não ia querer ir. Eu disse que eu não tava querendo ir, então... Assim, mas assim, na ficha aqui tá aqui, ó. Belo, recatado e do lar. Como que é essa parte aí? Você é caseirão mesmo? Como que funciona essa parte aí que você é baterista? Como é que é? Agarra homens? Agarra homens, gosta de agarrar homens. Como é que funciona essa parte assim externa se você é belo? Na verdade, assim, é a câmera que tá distorcendo, ele não é nada belo, tá? Assim, a câmera, nos próximos podcasts, vocês vão ver que a minha beleza vai ser sobressair, porque nós vamos pegar a câmera certa, a câmera de filmar pessoas. Essa é de filmar lobisomem, então pegar pra distorcer um pouco a feiura. Então tá distorcendo só a sua feiura e a minha beleza não tá aparecendo. Minha avó dizia que eu era um pão, assim, falava, nossa, meu neto é um pão. E contra a palavra da minha avó, ninguém vai contra. Tá certo. Tá. Mas como que é assim, essa parte assim de trabalhar, você pelo jeito trabalha, assim, há controvérsias também.
Né? Trabalha. Trabalha, Homem trabalha. É lá aquele serviço. Mas trabalha, pratica esporte, toca música. Como que fica aí a questão doméstica, assim, de casa? Assim, como que é isso? É conciliar as multifacetas. As multifacetas. Como que é você consegue? esse meio de campo aí? Ah, não é fácil não, enrolar minha mulher para fazer as coisas tudo sozinha, não é fácil não. Não, eu, por incrível que pareça, a gente tem um combinado em casa dela fazer e eu olhar, tô brincando, agora eu vou falar sério. Tem um combinado assim, no sábado é o dia do faxinão, né? Então a gente pega junto ali no sábado, as crianças já vão ao longo da semana fazendo algumas coisinhas para aliviar. E eu gosto muito de cozinhar, não fazer comida, mas eu gosto de cozinhar, né? Então, assim, no sábado eu tô ali cozinhando, às vezes ao longo da semana eu faço a janta ali, cozinho alguma coisinha, e ela não gosta muito de cozinhar. Então já deu equilíbrio, ela prefere organizar a casa, limpar a casa, e eu fico com essa parte. Depois que eu faço a comida, eu vou para a segunda parte, que é comer e sentar no sofá. O restante tá pronto. É muito equilíbrio, É muito equilíbrio. Com certeza. Ô, Jéssica, assim, ó, vou falar uma inconfidência do nosso coisa aqui, do nosso entrevistado de hoje. Ele batia papo que ele tinha um cachorro, que o cachorro era um espetáculo, o cachorro mordia, pegava. Aí um dia eu fui dar uma carona pra ele, chego lá, escutava de vez em quando um gemido, assim. Aí eu fui ver. O cachorro do homem, os pelos tá na rua. Carrapato serve como estoque de sangue, sabe? Almoxarifado. Almoxarifado. O cachorro dele nunca vai morrer por falta de sangue. É só espremer o carrapato. O sangue volta pra dentro. Retorna o Que sangue. cachorro bem cuidado. Um cachorro muito bem cuidado. E ele fazia uma propaganda daquele cachorro. Que o cachorro mordia, pegava e pulava o muro. Aquele pulguento não tem condição de fazer. Ele latia em prestação. Conta a história pra nós daquele cachorro. Você conseguiu aquele vira-lata? Rapaz, eu comprei. Não, mas tá bem cuidado que nem eu falei ou tá? Deus me livre. O cachorro tá. Não, eu comprei ele, inclusive até tomei uma bronca, porque tem uma pessoa que chegou em mim e falou: poxa, você comprou cachorro, sendo que você tem tantos para doação, né? E inclusive, pessoal, tem muitos mesmo para doação. Dá uma olhada aí, os cachorrinhos, eles são amorosos e bora pra cima. E na época eu comprei porque era um sonho ter um cachorro daquele. E aí eu comprei, até tomei essa bronca, né? Falei, não, mas eu tenho já uma vira-latinha, então eu já fiz o meu papel de adotar uma. E aí, ele é um cachorro, é um Malinois. Eu falo que ele é ligado no 380, né? Nem no 220. Que a hora que você pensa que você tá... que ele sossegou, ele arranca o para-choque do seu carro. Quando você pensa que ele amadureceu, ele rasga o banco da sua moto. E assim, resumindo, uma vez eu cheguei em casa, é extrema energia, tá? Por isso que eu tô contando esse assunto. Eu fui pegar o carro pra sair, minha esposa foi pegar o carro pra sair, acendeu todo o painel, virou aquela bagunça o carro, que eu olho por baixo, não tinha um fio inteiro. Ele tinha ruído tudo. Então assim, aí o meu sonho acabou por ali, mas eu mantive o cachorro. Sonhos frustrados, Falei, né? eu sabia que eu tinha um cachorro que mordia, que era bravo, que engordava carrapato, mas cachorro eletricista é a primeira vez. Né? Ô, Lazarento. Deu tudo certo. Ai, meu Deus, legal, bacana. Jéssica, você é a pessoa séria daqui, Jéssica. Gente, mas eu tô muito séria. Jéssica, eu tô você muito até agora. séria. Cadê nossos inscritos, Jéssica? Você até agora. Jéssica, Pra você. onde que nós vamos? Peraí que nós vamos fazer mais uma chamada, né? Não, Na verdade, assim, acho que nós não fez nenhuma até não agora. fez nenhuma? Eu acho que não, Jéssica, que você é a pessoa que tem que manter esse negócio aqui no risco. Aí você é a pessoa séria. Vamos então fazer essa chamada, então? Então vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar, vamos se inscrever. Segue aí o nosso canal, o Antigenérico, Conversas Fora do Molde. E é justamente isso, conversas sem filtro, fora do molde. Para você que tá do outro lado, que se identificar. Curta, compartilha, comenta. Ah, e outra coisa, comenta no chat, né? Verdade, comenta no Comenta chat. no chat. Vocês estão achando do nosso entrevistado aí. Comenta no chat, A gente não consegue responder no momento porque, assim, nós não esperávamos nos deparar com a fama tão breve. A Jéssica mesmo, assim,
Na entrevista do Dona Ivana tinha 13 mil homens cantando feito anjos querubins aí, disputando o coração da Jéssica, recitando poemas shakespearianos aí, e teve alguns que se atrelaram no facão pra disputar o coração dela à moda antiga. Eu fui comprar uma rosa pra minha esposa, não achei, porque tinha esgotado. Tinha esgotado a floricultura. Não menti, tá vendo? Não menti. Então, assim... Ai, gente. Então, Jéssica, não podemos nos deixar o sucesso nos subir as costas. Com certeza. Entendeu? Não vai subir. Não vai subir. Nos mantemos Pode ter humildes. certeza disso. Apesar de todo esse frisson, né? Essa mídia. A gente não tá conseguindo mais andar na cidade. Entendeu? É foto E agora vai ser o autógrafo. nosso companheiro Elton, E né? agora vai ser o Elton, assim. Porque você era famoso entre nós. Agora você tá sendo famoso pro Brasil. Vou precisar de escolta pra casa. Quiçá pro mundo. Tirando essa parte, assim, quando você ouviu, assim, que eu fui te chamar, na verdade, pro podcast, assim, o que você pensou que ia encontrar aqui, assim? O que você pensou quando foi convidado? Você já tinha sido convidado para algum podcast na vida antes? Rapaz, eu até lembrei, igual você, eu nem sabia o que era podcast. Meu Aí Deus, eu fui dar também. uma estudadinha, porque eu não sou muito de ficar né, assistindo coisa, eu tô muito ocupado com outras coisas. Mas assim, cara, eu tremi na base, porque você ser dia a dia, conversar aqui, dia a dia é uma coisa, mas você tá diante das pessoas e... eu falei, cara, será que vai ter filme? O pessoal vai estar filmando e vai estar passando em tempo real? E aí, será que tem um roteirinho? Ele vai me passar uma colinha? Mas, cara, eu tô muito, muito surpreso, que é bem bacana, até que é um bate-papo bem leve. Eu tô feliz pra histórias do caramba. Elton, né? São muitas, né? Horas e horas, não seria o suficiente. Mas... Pra falar tudo. É isso aí. A todo momento a gente tá construindo histórias, né? A todo momento. Pode só citar um negócio curioso e legal, pessoal, que, assim, as pessoas que a gente traz pra cá, por enquanto, são pessoas do convívio meu e do Diego, né? Então, a gente acaba ali tendo uma convivência, né? Conhecendo um pouquinho da vida da pessoa. Então, é só a pontinha do iceberg mesmo. E aí, o legal é que todo roteiro criado é por esse cara aqui. E, às vezes, quando eu recebo o roteiro, que eu pego... dou uma lida ali antes, né, pra saber o entrevistado, eu dou altas risadas, que eu não aguento. Ele escreve de uma forma tão... Porque, realmente, essa coisa que ele traz do engraçado, ele é o cara engraçado mesmo. Então, quando eu peguei o roteirinho aqui do Elton, que eu li, eu ri. Da Dona Ivana também dei risada, apesar que a gente levou para um lado mais sério, né, no episódio passado. Mas... é muito bacana saber, assim, essa construção do roteirinho que ele traz e é muito engraçado isso. Divertido. É divertido. Eu só queria saber do Helps aí, Helps e Batraque. Esse Helps e Batraque, assim, às vezes, assim, eu sou antigo, mas só que, assim, quadrado da internet, mas eu tinha um WhatsApp e eu recebia, uns 3 meses atrás, um grupo que eu tenho de usina de cana-de-açúcar aí, um discurso de um vereador lá no Nordeste, e acho que ele estava elogiando alguém, e ele usou as palavras... meu amigo é uma pessoa helps, é uma pessoa cabriocárica, é uma pessoa estrogonoficamente sensível. Dicionário próprio. Assim, você via que a pessoa estava tentando elogiar, mas às vezes ele não tinha o linguajar, o acesso às palavras corretas. E aí eu fiquei, sabe aquele... Eu acho que nem correto, acho que uma mais simples, né? Clara. E pegou, sabe aquele chiclete que pegou? E na hora que eu pensei, assim, em elogios pra Vossa Excelência... tinha que ser algo muito se eu excepcional. Se eu usasse as palavras normais, assim, da língua sonante portuguesa, como excepcional, esplêndido, fabuloso, não ia, assim, caracterizar, assim, toda a nobreza da vossa pessoa. Então, assim, uma pessoa tão nobre, ilustre, reluzente, assim, como vossa pessoa... Tá bom, obrigado. Eu não poderia usar palavras tais, eu poderia usar mais, assim, palavras mais leves, assim. Eu lembrei do cabriocário, que é uma pessoa helps, uma pessoa estrogonoficamente sensível, entendeu? Então, assim, aí me veio isso daí. E são insights, Jéssica, que vem na cabeça, assim, do nada, e aí eu encaixou com ele. Casou bem, né? Casou bem como nosso patrocinador. Eu sei de fonte segura que ele não perde uma promoção no meu mercado bem grandão lá, entendeu? As promoções são todas segundas, quartas e sextas, entendeu? Eu sei que ele aproveita, assim, que sempre tá lá pegando a linguiça. Sou vegetariano. Hoje, acabei de ser vegetariano. Hoje. Entendeu? Mas, assim, a promoção do Pintado, assim, acho que é mais aqui, mais.
Você compra um pintado e leva o barbado de graça. O fora. peixe tá Lá caro. ele mesmo. O peixe tá caro hoje em dia, entendeu? Assim, Sou vegetariano a partir desse momento. Não vou no mercado mais. E falando- voltando aqui, Welton, assim, a gente vai trazer pessoas que vão estar compartilhando aí histórias, né, momentos. O que você traz, assim, dentro da sua linha de tempo, né? O Welton, ele não se formou o Welton hoje, com a cabeça que o Welton tem. Uhum. Não foi esse ano, não foi hoje. Tem toda uma construção. Sim. Na sua linha do tempo, o que o Welton, assim, traz como uma grande experiência que trouxe um start, assim, de diferente? Não, eu acho que não é bem por aí. Mudar a mentalidade mesmo. Tem alguma coisa que o Welton queira compartilhar da sua vida pessoal? Sim, claro. Eu até falo, a minha vida é um livro aberto. Não tem muita coisa tem escrita, mais mas... coisa aberta na sua vida. Deus me livre. Mas assim, eu quando era... Assim que eu mudei, né, pra cidade, eu acabei caindo umas amizades que não era muito legal. E eu fui levando para esse lado, e meu pai sempre foi muito rígido, minha mãe sempre uma mulher de muita fé e família. Mas eu cheguei num estágio que estava, na época de Três Lagoas, há um tempo atrás, tinha muito esse negócio de gangue entre bairros, e eu fui envolvendo com isso. Então, assim, um dia eu peguei, desculpe, a minha mãe chorando porque meu irmão teve que me buscar na escola de carro escondido porque eu estava fechado dentro da escola para ser protegido de problemas. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe estava em desespero, choro. Aquele momento foi, assim, um virado de chave mesmo. Aí eu parei, falei, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Então, assim, foi um momento decisivo na minha vida para eu começar a ter um novo direcionamento. Eu sabia que se fosse por aquele caminho não ia dar certo, que eu vi cenas nessas brincadeiras de gente grande, vamos dizer, não dá certo. E aí eu vendo a minha mãe naquela situação, mudou. Porque, assim, eu sou muito família. Eu posso ter bastante problema quando envolve a família, me sensibiliza. E eu vendo a minha mãe naquele estado, foi o momento de virar chave mesmo. Virei a chave e comecei a focar em trabalho, focar em conquistar as minhas coisas por esforço. Inclusive, eu até criei inimizades dos amigos, né? Que era por esse caminho, né? E aí, assim, não olhei para trás, não. Falei, não, entre eu ver a minha mãe nessa situação e ver os meus amigos tendo que eu vou seguir o que a minha mãe tá. Então foi a Fez virada de certo. chave, foi assim bem difícil retomar, mas foi decisivo. Você tinha quantos anos? E eu tinha 16 anos na 16 época, anos. que 16 anos é um período terrível. Então, assim, poucas pessoas sabem desse episódio e eu peguei a minha mãe realmente, assim, ajoelhou nos meus pés, pedindo quase que pelo amor de Deus para eu não ir por esse caminho. E ali realmente foi a minha mãe, aquela situação foi a virada de chave. Falei, daqui para frente é outra situação. Que legal. Mas foi bacana. Caramba, essa daí eu não sabia. Assim, tantas Tá vendo? É um livro aberto, mas tem página fechada. Tem página Né? fechada, Página né? fechada, caramba, essa daí. E essa daí foi que marcou você, assim, porque então você passou, assim, a isso daqui de se perder, então. De Na não ser a verdade- pessoa que você é hoje, porque você hoje é uma pessoa respeitável, uma pessoa que todo mundo admira, e você passou um triz de ser tão perdido na vida. Exato, ou nem tá aqui, né, vamos dizer assim. Mas por isso que eu falo, as pessoas, eu tenho a figura mãe como, ela deveria estar ali numa estantezinha protegida, no altarzinho. Por quê? Porque eu tenho certeza que a oração da mãe livra-nos de tanta coisa que a gente forte, nem né? imagina. É forte. Então, assim, ela que foi naquele momento com as suas orações me trouxe para outro caminho. E ponto. Não tem nem muito o que escrever depois. É isso. Que legal, que É. bonito. Eu fiquei assim, ouvindo os relatos agora, já fiquei até comovido, com vontade de entrar na família. Eu sabia que ele... Você não tem nenhum irmão solteiro, não? Ó, eu tenho, mas eu sou meio exigente. Tem algum irmão solteiro nessa família, não? Cabriocário, como é que é? Um mais cabriocárico lá, um mais batraque, um estrogonofe meio sensível. E partindo assim um pouco para a questão ambiciosa, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem uma ambição, seja uma ambição Verdade. leve, boa, ou ambição às vezes que é até maldosa. Uhum. O que o Welton hoje, assim, traz como ambição de vida, assim? Fala, cara, eu ainda não realizei isso é uma ambição para mim, Cara, eu
eu já realizei praticamente, eu estou sendo bem sincero aqui, eu já realizei praticamente 90% de tudo que eu sonhei. Uhum. Familiar, profissional, tem gente que sonha em ser, eu quero ser um gerente, quero ser um diretor. Não tenho esse sonho. Uhum. A gente tem que desejar ser melhor a cada dia, isso é um Sim. fato. Mas uma coisa que eu tenho vontade é simples, só depende de dinheiro. Eu tenho vontade de conhecer Atol das Rocas. É na nossa não conheço. região, Nossa, perto, é no entre litoral. aspas, né? E depende, você tem que ir por navios, né? É, de Navios, de barco, Mas, né? se eu não me engano, a Atol das Rocas, você tem que... Eu não tenho certeza agora, tá? Uhum. Mas a Atol das Rocas é como daquelas áreas marinhas protegidas, como Fernando de Noronha, Isso. como Ilha da Trindade, Martim e Vaz, você tem que agendar. Mas eu vou, né? Eu não sei que Esco- dia, mas eu vou. Isso aí é uma coisa que eu aprendi também, uma coisa chamada permissão. Por isso que eu acho que eu consegui atingir bastante pontos que era o desejo da vida. Uhum. Eu me permito e ponto. Não é o Joãozinho Bastião vai falar assim, Certinho. será? Não tem será, meu amigo. Eu vou. Agora, que dia e quando e que forma, eu não sei. Eu vou estar lá. Eu vou É a estar lá. palavra, é a força da palavra e a força do Qual o nome do pensamento. irmão que tá solteiro? Pra mim anotar aqui? Coronel Amâncio. Não, mas Não, esse instituto que você preside, assim, assim, voltando assim, é muito assim difícil presidir esse instituto, porque ele cuida dos valores tradicionais e morais da sociedade sul-mato-grossense. Se presidir um instituto tão importante como esse, assim, Instituto Coronel Amâncio, assim, é dentro dos seus valores, assim de Então, casa com não é difícil não, mas a hora que eu vi o projeto, eu abandonei. Eu deixei Você quieto. só queria ganhar a eleição, mas Só. aí ganhou, descobriu o que tinha que fazer, aí não quis. Aí deu, eu falei, não, pra mim não. Eu não vou querer. Não vou querer. Ô, Elton, nesse dinamismo que a gente vive hoje, assim, de trabalho, assim, de conciliar as coisas, trabalhar, viajar, assim, como que você vê hoje, assim, você que começou lá atrás também, não começou de hoje, assim, as mudanças no mercado de trabalho, assim, para essa juventude de hoje, tá mais fácil se inserir, tá mais difícil? O que que você enxerga hoje, assim, dessa dificuldade, assim, ou facilidade? Porque no nosso tempo não tinha trainee, hoje já tem um programa trainee, né, Jéssica? Tem... Jovens aprendizes, menores Como aprendizes. que você lida né? com isso, assim, até na sua equipe de trainee? Acho que você andou classificando alguém mereceu. Como é que funciona isso daí? Ser aberto a isso, não é? Não, sim. O que que acontece? Eu estava refletindo nisso ontem, né? A nossa geração, nós estamos ali da geração 90 para trás, né? Não adianta disfarçar que eu sei. Não adianta vocês ficar com... Olha, eu sei, dizem né? vozes que eu tenho só 18 anos, eu nem tô... Verdade, e parece, hein, meu Deus? Assim como eu pareço ter 21 aí. Eu ainda estou nos 17, mas assim, eu já tenho uma mente mais aberta. madura, né? Então, o que que acontece? Eu estava refletindo sobre essa questão. Nós somos de 90 para trás, né? E nós somos a geração que a gente é antes da tecnologia. A gente teve que passar pelo processo da tecnologia, né? E quando a gente achou que estava se achando, né? Se encontrando, vem um negócio chamado inteligência artificial. Verdade. E o que que acontece? Qual que eu vejo o desafio hoje? O Diego perguntando a respeito dessa como que eu vejo isso. Cara, eu vejo que a nova geração, elas já nasceram dentro do processo. Então, hoje você tem que brigar para esquecer quem você era lá no passado, entre aspas, tá? Deixando muito claro. Esquecer quem você era. E você tem que lutar muito mais, mas dobrado mesmo, para você conseguir acompanhar a galerinha de hoje, que já nasceram dentro disso. Então, assim, Elton, você concorda no trainee ou não? Eu concordo, por quê? Por mais que essa galera seja uma galera já muito atualizada, elas vão sempre depender da força lá do carinha lá do passado. Que a gente, não sei se pode falar a palavra aqui, mas a gente foi F, a gente é foda. Você sabe por quê? Nós passamos por todo o processo. E a gente tá em pé, a gente tá aqui. Tá aqui, né? E a geração, eles são inteligentíssimos, isso aí não tem nem o que discutir. Mas a inteligência sem uma pitada de experiência E querer, né? vai demorar um pouco mais. Então, eu sou muito adepto ao trainee e tudo. Eu não passei por esse processo também, igual vocês. Mas eu tive que pedalar dobrado para conseguir, isso é fato, né? Sem esforço, não teve.
Foi dificultoso esse processo até chegar à liderança? Foi porque aquilo que eu tinha dito assim, no caso, eu consegui deixar algumas coisas que era muito normal para mim, se adequar a coisas que às vezes na minha mente estava errado, mas no fundo na análise da coisa não era errado, tinha que ser feito daquela forma. Então assim, você para ser um líder, você tem que se desconstruir muito rápido e se construir muito rápido ao mesmo tempo. Então, não é fácil. Para pessoas que estão querendo ser líderes, não é fácil. Ele tem que pedalar, tem que ralar muito. Eu vi eu não sei se vocês veem, de vez em quando eu vejo alguns insights assim da Érica Linhares, né, que ela é uma especialista voltada para esse desenvolvimento de líder e tudo mais. E aí ela ainda até fala que quando você escolhe uma pessoa para estar no cargo de liderança, né, você não tem que levar o lado bonito da história, você tem que levar o lado que não é bonito, aquilo que não... Peraí, eu estou disposto a encarar aquilo que não é legal. Então, você está disposto a ser uma pessoa que irá corrigir pessoas? Você está disposto a ser aquela pessoa que vai cobrar pessoas? Você está disposto a se portar de uma forma até diferente do que você se porta hoje? Então, não é um lado bonito. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Então, você vai fazer um papel que não é legal. E aí, ela fala que quando você está diante dessas coisas que não são legais, e mesmo assim ainda você vê que você quer estar no papel de líder, então aí sim você aceitou realmente ser um líder para... E eu vejo assim, o líder que ele quer crescer mesmo, ele tem que, o primeiro ingrediente que ele tem que abandonar, o primeiro ingrediente é a emoção. Por que você fala? Porque assim, vai ter momento em que você vai se identificar mais com uma pessoa. Uhum. Ainda que ele esteja errado, aí é o momento para assim, eu vou seguir pela emoção ou eu vou ter que seguir pela justiça? Porque se você seguir pela emoção, você tem que seguir pela emoção para todos. Se for para justiça, é para justiça para todos. Uhum. Então, assim, aí entra o diferencial entre o líder bom e o bom líder. E você pode ter certeza, quando você quiser se inserir no mercado como líder, para ter sucesso, crescer, a empresa vai estar pronta para receber o bom líder. Ela não quer o líder bom, às vezes, ele é prejudicial para os negócios. Então, você tem que ser um bom líder. No momento de você corrigir, tem que corrigir. No momento de trocar, tem que trocar. No momento de abraçar, tem que abraçar. Então, assim, é justiça. Justiça. Elton, posso estar fazendo uma leitura aqui incorreta aqui, até pela entrevista de momento, e você está trazendo coisas que eu não... A gente conversa tanta coisa e as coisas sérias a gente esquece de conversar. Você, pelo jeito, assim, é pela disciplina. Você é disciplinado em casa porque a gente sabe Que tem uma cinta. tem uma cinta lá na mão de alguém. O esporte que você pratica, ele exige disciplina. Acho que lá a maior regra de todas lá é a disciplina. Sim. Então, assim, você é uma pessoa que, pelo jeito, vive pela disciplina. E você sabe que lidar com pessoas, tem pessoas que não estão com a disciplina. Quando ocorre isso, como que você lida com isso? Você tem... Porque geralmente as pessoas têm dificuldade para lidar com aquilo que ela é. Então, tipo assim, se você é disciplinado, quando você encontra uma pessoa indisciplinada, geralmente você tem problema. Se você é uma pessoa nervosa, se você encontrar uma outra pessoa que não é nervosa, que às vezes você fica com ansiedade, às vezes até num debate ali, quando a pessoa é passiva demais, você tem dificuldade. Fala, caramba, eu quero debater, a pessoa não quer. E quando situações assim acontecem, como que você lida com isso? Porque pelo jeito você é muito disciplinado. Você é muito caxias para essas coisas, questão de disciplina, não? A disciplina, eu falo que é duas coisas que uma, inclusive, eu aprendi há um tempo para cá. A disciplina é o que vai fazer você crescer, isso é um fato. Sem disciplina, você vai começar a dieta, você não vai acabar. Sem disciplina, você não vai conseguir adentrar em qualquer lugar. Você não tem... As pessoas vão começar, em vez de te aceitar e te aproximar, eles vão começar somente a te tolerar, né? E uma segunda coisa que eu aprendi, que inclusive isso eu coloco na minha carreira, eu odeio fazer, deixando isso muito claro. Eu odeio, mas eu faço, porque é necessário. Um negócio chamado rotina. Então, o esporte que eu escolhi, ele em primeiro lugar ele vem a disciplina, para depois, aí você põe a rotina. Então, uma coisa ajusta a outra.
Se você quer ser um bom atleta, você quer ser um bom profissional, você quer ser independente, a disciplina e a rotina, ela tem que estar ali. Eu até brinco com o meu chefe, eu falo, cara, eu odeio rotina. Só que eu cumpro porque é necessário. E aí, alguns até brincam, pô, mas você é um dos que mais cumpre rotina. Eu falei, é só pra me livrar logo desse negócio que eu odeio, né? Mas, assim, eu aprendi isso com o chefe do meu chefe. Eu sempre ouvia, eu tô sempre ligado no que tá acontecendo na atmosfera, principalmente no meu trabalho, eu dependo dele, né? E aí, esse camarada sempre falava assim, cara, isso não vai acontecer, isso não for rotina. Cara, se não tem rotina, isso não vai dar certo. Então tem que pôr a rotina do dia a dia. E aí eu sempre, o cara já falou nisso pelo menos umas 8 vezes. Então, vamos fazer. Vamos aderir, né? Rotina, eu Vamos não aderir. gosto, mas vamos fazer. Eu já gosto de uma rotina. Certo, isso tem dado certo. Eu já acho a rotina monótona. Eu já gosto de uma Eu acho rotina. assim, eu não consigo, a única coisa que eu consigo fazer todos os dias talvez é ler. O resto, assim, tudo que eu tenho que ser repetitivo, eu tenho problema. Quando eu comecei lá, eu me formei, o primeiro curso que eu terminei foi torneiro mecânico. Torneiro mecânico, então você vai ser o quê? Torneiro mecânico. Eu torneava umas barras de tecnil que davam uns 3 metros de comprimento. Então você colocava o torno lá na ponta da barra e tinha que esperar ele percorrer os 3 metros da barra de tecnil. Ou não dava. Eu desisti do serviço, aceitei ganhar menos na mesma empresa e passei a soldador porque eu não aguentava ficar olhando para aquela máquina torneando aquelas barras de tecnil, de nylon, de teflon, seja o que for, era geralmente para frigorífico desses materiais. Eu não aguentava ficar olhando aquela máquina ali, porque você colocava a barra cedo, ia terminar, daí você dava 4, 5 passos na barra, você terminava meio-dia. Era 2 barras por dia. Não dava. A monotonia não é comigo. Gente do céu, rotina. Então, assim, eu cumpro as minhas rotinas também. Todos nós que somos CLT somos obrigados a cumprir, mas é ruim, né? É ruim. Tanto é que quando eu tava no campo lá, era uma sarninha pra mexer. E andar no meio do PCP, não é comigo. Eu já gosto. E voltando assim, Elton, o que hoje você traria assim pra gente como até um conselho, assim, aquilo que o Elton veste e fala, esse é um conselho que eu visto e seria bacana compartilhar aqui, até mesmo pra quem tá E pode ser até o iniciando, conselho né? lá das suas gangues da vida, lá que você era ganguista. Eu não sabia dessa parte, não. É briguista, se eu pego você nesse tempo. Briguista já entra no Briguista. dicionário do Batrac. É no dicionário do Batrac. Eu falo assim, eu sou muito... Eu digo que eu não dou conselho. Quando você dá conselho é um negócio muito perigoso. Mas eu digo como que eu faria, né? Vamos dizer assim, eu faço assim. Se você achar bacana, segue assim. Eu sempre presto muita atenção no que é bom. Por quê? Porque de ruim já tem demais. Rapaz, mas você quer arrumar um problema, você não precisa nem sair de casa. Você tá ali sentado e ele acontece. Então, assim, eu presto muita atenção no que eu poderia fazer hoje para amanhã tá bem legal, né? Então, assim, é tanto com os meus filhos, com a minha esposa, comigo mesmo. Então, o conselho que eu deixaria na coisa que eu faço, todos os dias, de verdade, eu levanto, eu sento na minha cama e puxo o pensamento interno para assim, hoje, como que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem? Como eu posso ajudar alguém de uma forma melhor? Como que eu posso fazer esse processo para ele ser melhor do que ontem? Então, assim, a autorreflexão mesmo que foi, o D-1, né? É o D-1. Algo que eu preciso corrigir de ontem para que hoje não aconteça e o que eu posso potencializar de ontem que foi bom. Então, realmente, para que a gente cresça, eu acho que esse D-1 diário das nossas vidas mesmo, das nossas atitudes, tem sido dia a dia e tem dado um bom resultado. Nessa linha que a Jéssica soltou lá atrás de sonho, ambição ainda. O sonho, tá perto, tá próximo, tá longe? Como que tá? Porque teoricamente a Jéssica jogou teu sonho. Você jogou um sonho tão perto. Tão simples, né? Porque assim, querendo ou não, a tal das Ocas não é tão fácil de você visitar, assim, não é como você ir ali no aquário do Pantanal. Mas não tá longe, se você pegar em distância linear, aí tá pertinho. São Paulo é pertinho. Sim. Na verdade, assim, o adulto, é uma coisa que aconteceu na minha vida de adulto, foi que eu não tava esperando, que é prioridades.
Quando você se torna adulto, começa a nascer prioridades na sua vida que você não sabia, não sabe, é igual barato quando você joga aquele coisa no ralo, sai até pelas tomadas. Mas aí o que acontece? Eu não vejo dificuldade mesmo, acho que tá próximo, mas teve algumas prioridades que foram necessárias antes, né? Mas eu vejo que no intervalo aí de uns 2, 3 anos aconteça, sem problema. É mais se calibrar na questão financeira, Se ajustar organizar, né? mais Mas por que o organização. Atol das Rocas? Cara, eu ligo muito a natureza com o poder de Deus. Cara, é impossível você olhar para um lugar daquele e não perceber que existe um criador daquilo, um arquiteto, um cara que... um ser que foi lá com bastante carinho e moldou cada ponto. Então, quando eu vi aquilo lá, animais diferentes, diversidade incrível, pontos turísticos, assim, pontos de beleza, assim, que você vê, não tem como você não glorificar um Deus. Eu vou pesquisar Então, depois, fiquei curiosa. É o paraíso de Adão e Eva? É incrível. Realmente é muito bonita a Atol das Rocas. Assim, eu tenho vontade de ir na ilha de Trindade, em Martim Vaz. Eu tenho vontade de ir. Só que assim, é difícil. O Atol das Rocas é mais próximo da costa, mas se eu não me engano, o Atol das Rocas é na costa de São Paulo e Espírito Santo. Eu não lembro agora certinho. É um dos dois. Mas é como Fernando de Noronha, São Pedro, Arquipélago São Pedro e São Paulo. É quase como se fosse um território ultramarino, sabe? Afastado da costa brasileira. Mas todos esses brasileiros, assim, territórios afastados são muito bonitos. Trindade, Martim Vaz. Que legal. Bacana. Mas, Vou pesquisar. É diferente, né, pra gente. A gente aqui no Mato Grosso, aqui no meio do mato, aqui. O cara com vontade de conhecer a Atol das Rocas. Se você falasse assim, tivesse vontade de conhecer o Norte Gaúcho. Entendeu? Tem uns pontos que eu vou também, mas dizer sonho assim é lá. Ali é objetivo. Alguns igual Gramado, é objetivo, mas lá é sonho mesmo, porque desde o primeiro momento que eu vi, cara, sabe assim, quando você recebe um impacto, cara, eu preciso conhecer isso. Tá, mas você não nasceu em Rolândia, você nasceu onde então? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Três Lagoas. Verdadeiro. É vermelho mesmo. Não, Três Lagoense nato não é fácil. Porque assim, às vezes as pessoas pensam assim, Três Lagoense. Aqui é uma cidade que cresceu demais, mas cresceu muito com a imigração, né? Sim. Por causa desse monte de fábrica que veio pra cá, acho que, se eu não me engano, a cidade saiu de 60 mil para 150 mil habitantes. Isso mesmo. Então, assim, tirando esses 60 mil originais, o restante é de fora. De fora, né? Entendeu? Assim, é difícil. Sou filho da casa. Filho é um bom filho da casa. Assim, legal. Assim, caminhando já pro encerramento, assim, do programa, assim, a gente queria ter você mais tempo aqui, mas a gente é limitado ainda no horário, porque ainda depende ainda de grana, de suporte. Assim, mas logo a gente vai ter tempo para entrevistar você aqui, pelo menos uns 5 dias a fio aqui, revezando eu e Jéssica, daí enquanto um dorme, outra entrevista, pra conseguir cobrir toda a lacuna né? É que nem a Dona Ivana, gente, entrevistar a Dona Ivana 1 hora é um pecado, entrevistar você 1 hora é um crime, né? É um pecado e um crime, então assim, histórias o menino tem de sobra, assim, então assim, e a gente não tocou nos assuntos assim, mais sensíveis, assim. Graças a Deus. A gente poderia tocar em assuntos mais relevantes. O não permitiu. Não permitiu. Mas assim, um conselho de saúde que você daria assim para as pessoas assim, para ter uma vida mais saudável assim. Eu sei que você já fez o seu exame já, e inclusive você faz a cada 3 meses, que é para garantir. Mas assim, eu sei que você leva, a gente vê na sua forma física que você leva uma vida saudável assim. Que conselho você traz além de cuidar da saúde? Na forma física, com os exames, assim, periódicos, assim, você recomenda fazer com menos tempo, com mais tempo? Vamos lá, assim, eu vou dar um parênteses para bastante seriedade, né? Eu tô na casa dos 40, né? Ainda não passei pelo processo, ainda vou passar sem preconceito nenhum, né? Aí sim. Sem preconceito nenhum. Por quê? Porque quando se fala de saúde, cara, é um negócio que, de repente, as pessoas criam uma fantasia de que... Cara, é um momento que
precisa passar, precisa analisar, né? Não vou ter preconceito nenhum, não tenha vocês, tenta quebrar esse paradigma de Quebrando o tabu com o Elton, hein? Isso, porque assim, eu perdi colegas, não vou dizer amigos, mas eu perdi colegas por causa de preconceito, cara, é uma coisa tão simples. Isso não vai te deixar diferente, né? Isso vai até, pode deixar diferente, mas para melhor, né? Uhum. Então, assim, agora voltando, né? Pegando esse gancho agora, voltando no geral da saúde, eu acho que a alimentação, eu sou um cara que eu não tenho muita restrição de alimentação, só que eu sigo uma rotina de... o jiu-jitsu, ele exige essa rotina de exercício. Eu tenho 28 anos, mas não parece. Aí como que, né? Eu pareço ter 17. Mas... Achei que era 15. Eu achei que era assim. Então, eu tô no meio desse termo aí, né? Então, assim, mas pra saúde mesmo, cara, é isso. Eu sempre falo, nós tivemos um período antes de nascer que ninguém sabe de onde a gente estava, o que a gente era, que lugar era esse. E depois que a gente passa esse período de vida, a gente vai para algum lugar que também ninguém afirma nada. Mas esse períodozinho que tem aqui, você é dono de todas as suas atitudes. Então, acho que imagina uma pessoa viver esse períodozinho que você tem aqui sem saúde, acho que deve ser muito ruim. Então, é um exercício físico, uma caminhada, um negocinho ali que eu assim, tem uma coisa que eu não restringo muito, é a alimentação, mas eu compenso isso fazendo meu ritmo de treino, né? Ótima dica. Filosofias com o Elton.com. Filosofias com o Elton, dicas de saúde. Querendo ou não, ele tá assim, parece que um pouquinho mais atlético que a gente, né? Assim, não é muita coisa. Genética. Não é muita coisa, não. Vamos pro nosso encerramento? É uma pena, né, Jéssica? É uma pena. Mas temos que É uma caminhar pena. pro fim, porque a gente é limitado pelo tempo. Sim, antes de encerrar, assim, como que foi, assim, ser entrevistado por esses dois bichos velhos, assim? O que você esperava da sua entrevista? Você achou que ia ser diferente? Achou que... Não, é igual eu falei no começo, cara, eu comecei um pouquinho tenso, mas como que eu fiquei à vontade? A gente não viu nada assim, né? Vou lá sacanear o cara, mas é o que a gente vive, é histórias reais, é coisa que nos diverte, porque eu conheço a Jéssica, eu imagino que ela tenha muita coisa na vida que o dia a dia revela, ela guarda para ela, seja segredo, no seu caso também. E como foi bacana estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que é o Elton. Então, eu acredito que foi 5%, tem história, né? Mas, assim, tem coisas que a gente esconde, tem coisa que a gente revela, e tem coisa divertida, tem triste, mas a gente conseguiu trazer um pouquinho de cada desse hoje. Foi muito divertido. Jéssica, pessoas, assim, que não são famosas, né, mas que são importantes, né? São importantes, são helps. Gente, a gente gostaria de agradecer a todos. Curte, comenta, compartilha. Esse daqui é o Elton. Quem quiser se candidatar na família aí, para entrar na família dele, que é uma família que não é para brincadeira, de beleza, segundo ele falou, tem irmão solteiro ainda, tá? Nem vou perguntar de irmão. O interesse aqui foi, o foco até do chat que foi nos irmãos, entendeu? Se tem algum solteiro, esse que tomou choque aí, tá livre ainda, não? Ele sobreviveu, acho que foi o choque que manteve ele vivo. Mas tá disponível, tá pro jogo? Não tá disponível. Não ficou com nenhuma sequelinha? Tá pro brick, não? Não tá pro brick? Então, se alguém quiser entrar na família do Elton, ele não quer revelar o nome do irmão que ainda tá solteiro, mas tem gente solteira. O Elton não tá pro brick, né? Não tem jeito, né? Eu já tô até já entrando na boda de ouro, já. Né? Ó, a dona patroa do Elton aí, ó, quando precisar bater nele, pode bater, porque todas as vezes ele merece, tá? Então, assim, desconta pra gente aí o que a gente Como não que é o pode. nome dela? Fabiane. Fabiane. Então, Fabiane, foi um prazer, tá? A gente queria você aqui também, acompanhando o Elton. Obrigado por ter liberado. Não, assim, agradecimento por ter liberado, né? É, isso aí. Por ter liberado, porque diz que o horário lá é controlado assim na família. Alguém andou conversando nos bastidores. Diz que ela já cronometrou a distância da casa até a academia, da casa até o mercado, da casa até a casa da sogra, até a casa da prima. Então, tipo assim, ela já sabe o tempo, entendeu? Que o negócio não é bagunçado, não. Não é não, né? Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Elton. Obrigado mesmo pela entrevista. Sim, acreditar no nosso projeto, primeiramente, né, Jéssica? Assim, tem muito isso das primeiras pessoas que estão vindo aqui acreditarem no nosso projeto, porque assim, tá no início, né, Jéssica? Tá bem no Nós- início. É um neném rastejando ainda.
Somos famosos, mas assim, famosos no início. Jéssica, o negócio pegou fogo que nem foguete brasileiro, o negócio tá subindo mesmo, trem, entendeu? Não, mas assim, tirando a brincadeira à parte, só trazendo um spoiler, tá bacana mesmo a repercussão, né? Isso. O pessoal tá gostando mesmo do trabalho, o pessoal tá conferindo, isso é o mais importante. E quem estiver conferindo, coloca no chat da onde é, quem é a pessoa que quem tá é a conferindo. pessoa? É importante a gente ver quem que são as pessoas que estão acompanhando a gente aí no nosso canal. Mas tá sim repercutindo, tá? Tirando a brincadeira à parte, o pessoal tá engajado, tá querendo participar e querendo trazer sua história aí com a gente. Até no bate-papo nosso ali, né, Welton? É assim, quantas pessoas no nosso dia a dia não tem história pra contar? Sim, Não existe um ser humano que não tem história. e boas histórias. E a gente quer ouvir essas pessoas, né, Jéssica? Sim. Os seres humanos não famosos que têm histórias, né? E todo mundo tem. Nem que seja uma simples história lá. Mas assim, tornar o dia de alguém melhor. Já tem muita gente na internet para entrevistar gente famosa. A gente não é pra gente famosa, é pra gente importante. É o Elton, a Ivana, os próximos que vão vir aqui, a Bruna, o Diguinho, os mecânicos, quem for importante, quem escrever no chat. Então, assim, no primeiro momento, né, Jéssica, as pessoas do nosso hall de conhecimento aqui, porque não tem nem como a gente pegar um estranho, mas no segundo momento é as pessoas que inscreverem, que falarem assim, meu amigo aqui conta a história de pesca aqui. A história de pesca eu tenho uma para os próximos episódios e o pessoal Já não é acredita. mentira. Não é mentira. É assim, ó, eu vou até contar, assim, ó. Essa daí é rapidinho. Tava plantando na fazenda Bastos lá e eu parei em cima da ponte para ver aquele rio lá, aquele corguinho que passa lá. E eu parei em cima da ponte, um dourado deu uma rabanada aqui, molhou o carro inteirinho de água de um lado. Sei que tinha derrubado a ponte. Sério, aí vocês acham que é mentira. Deixa eu contar o caos agora. Aí, o pipeiro tava abastecendo lá, eu falei, rapaz, você viu? Ele falou, viu o quê? Você viu o dourado ali que deu a rabanada ali? Ele falou, não, esse rio não tem peixe não, moço. Eu falei, moço, esse rio aqui deve ter muito peixe. Se tem dourado, tem piau. Aí ele tinha um saco de pão, Jéssica, na gabine do caminhão. Acho que ele carregava aquele saco de pão seco lá, acho que fazia um mês. Aí ele tava abastecendo o pipa, ele foi jogar o pão no rio. Os peixes já quase tomou o pão dele, com ele tudo pra dentro d'água. Eu não falei pra você que tinha piau, moço? Combinamos a pescaria, Jéssica. Eu não tinha traia de pesca aqui, minha traia de pesca tudo lá ainda lá no Rio Brilhante. Peguei e fui na casa de pesca lá, comprei vara. Não era naquela casa de pesca que vai patrocinar a gente mais pra frente, não. Era em outra. Comprei as traias, comprei o milho pra fermentar, coloquei, fermentei tudo, fiz as iscas. Final de semana seguinte, eu me arrumo uma viagem lá pra Minas. Foi pra lá. Voltou de Minas, chegou aqui, mal chegou, teve que voltar de novo. Tava com um parente doente, ou na Bahia, não me lembro agora. E as iscas lá em casa tava assim, ó. As latas, as garrafas tava em tempo de explodir, de fermentada. Aí, eu falei assim, caramba, eu não vou pescar e vou perder a isca, eu treino um troço desse. E a minha menina que é autista tava pra vir pra cá passar as férias, né? E a minha menina que é autista, o que ela achar na reta, ela mexe. Ela faz as receitas dela lá. E eu falei, caramba, vou ter que dar fim nas iscas. Mas bravo, puto da vida que ia perder as iscas. Peguei as iscas, fui no ralo do tanque e joguei tudo ali. Abri as garrafas e joguei. E derramei ali e nada, né? E limpei a área ali, que eu ficava sozinho. Morava na casinha lá. Quando é de noite, eu escuto lá aquele monte de bateção lá. Sai pra fora, acende a luz, o tanque cheio de peixe. Os peixes subiram pela galeria da Sanesul, quando ela bateu na água, vieram parar dentro do tanque, não tive o trabalho de ir no rio pescar. E quem ouve um relato desse acha que é mentira. Pode um trem, Não, né? eu super Vamos acredito. trazer esse peixe pro podcast. Vamos trazer. Vamos trazer. Não, a isca. É a isca que é importante. Não, trazer a isca. Não o peixe, é a isca. Gente, todo mundo fica com Deus aí. Isso é um relato verídico, não é aumentado. E até a próxima aí. Welton, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Espero que você venha num próximo momento aí, na segunda rodada, nos contar mais histórias, a gente focar mais nas histórias divertidas. Porque eu sei que tem uma história de um cachorro lá, que cavucou um buraco. Eu quero aquela história daquele cachorro, entendeu? Entendeu? Gente, até a próxima. Até a próxima. Todo mundo fica Valeu. com Deus, viu?